Olá, meus amigos e irmãos espirituais, tudo bom? Tranquilo? Como eu tinha falado na live agora de há pouco, sobre a nossa intenção de manter todas as semanas um estudo nas segundas-feiras e todas as vezes que nós nos sentirmos à vontade para fazer uma livezinha aqui e transmitir alguma coisa sobre espiritismo. E dessa feita, naturalmente, nós vamos trabalhar exatamente sei lá, o tema voltado para as questões do céu, do inferno, né? A gente saber o que é o céu, o que é o inferno, para as luzes da doutrina espírita, né? Com o intuito de mostrar o que é doutrina espírita, como a doutrina espírita pensa nesses conceitos tão dogmáticos, baseados nas doutrinas cristãs, né? E principalmente vamos esclarecer toda essa coisa dessa dualidade que é mais ou menos o que a gente fala, sei lá, chama de filosofia maniqueísta, né? Do bem, do mal, né? Que Maniqueu, 300 anos depois de Cristo, um sacerdote cristão que morava no Oriente Médio, elaborou sobre que só existe ou o bem ou o mal, não existe nada relativo entre essas duas coisas. E é um conceito que é um conceito que eu considero muito mais o conceito do medo, né? De que se você não está numa coisa, não pode estar na outra. Se você faz uma coisa, jamais vai poder voltar para outra e por aí vai. E você precisa, na realidade precisa mesmo fazer uma escolha, né, entre o bem e o mal. Você precisa saber onde é que você está, até para você definir os seus caminhos e começar a evoluir da forma como todos nós precisamos evoluir. Antes de começar os nossos estudos e principalmente falar sobre o umbral, falar sobre tudo isso, eu vou naturalmente ler aqui, como eu sempre gosto de ler, uma partezinha do Evangelho, para solicitar a presença dos nossos amigos espirituais, porque já que é uma live, não é nada elaborado, é bom que a gente peça sempre. Eu acho assim que para tudo, sabe, gente? Se a nossa vida é pensamento e nós plasmamos a realidade, significa dizer que toda essa realidade ela é formada baseada no nosso pensamento. E se nós estamos pensando por bem, pensando de uma forma positiva, querendo transmitir coisas positivas, a quem nós devemos chamar? Devemos deixar o acaso para que qualquer espírito, qualquer influência possa nos tomar, ou nós devemos chamar os espíritos benéficos do bem, do amor, da paz, da harmonia, para nos conectar nesse momento e nos inspirar? Eu fico com os espíritos da paz, da harmonia, do bem, do amor. Então, para isso, nada melhor do que a gente ler uma parte do Evangelho. E eu costumo sempre dizer, né, não é uma ritualística, é porque é o seguinte, já que nós vamos começar um trabalho, e aí eu recomendo para qualquer trabalho que se faça durante o nosso dia a dia, que se ore, que se destine um tempo a Deus, né? Destine um tempo a essa força universal que move tudo, que destine um tempo às palavras que o Cristo nos trouxe. Nada mais importante, nada mais bonito e nada mais seguro do que isso. Porque a partir do momento em que eu acordo pela manhã e só penso bobagens e saio de casa sem fazer essa asepsia mental, essa asepsia espiritual, eu estou sujeito a tudo. Já quando eu faço essas orações, eu me preparo para poder ter um dia especial, ter um dia diferenciado. Então a oração não é só na hora de dormir, mas também na hora de ir trabalhar, na hora de começar alguma tarefa. Eu acho que nós deveríamos viver em oração, vigiando e orando o tempo todo, para que nada de mal nos aconteça, ou quando nos aconteça, nós tenhamos a resiliência, a compreensão, o entendimento de passar por cima de todas as adversidades e seguir adiante. Então não é um ritual fazer o Evangelho, alguns vão até dizer, porque tem uns que são muito puristas para o lado científico, e dizem assim, Wagner mistura tudo, ciência com religião, e nada está dissociado na realidade. A ciência espírita está dentro do processo religioso, que é aquela coisa da consequência moral, né? Então, se nós fazemos uma oração, pedimos a presença dos espíritos, e outra coisa que o espiritismo anda se distanciando muito é das evocações, né?
Acha-se que porque uma vez Chico Xavier, através de Emmanuel, disse que o telefone só toca de lá para cá, não se pode chamar mais espíritos. Lógico que você pode. Agora, se eles vêm, é outra questão. Você pode chamar sim. Aliás, se você quer abrir um microfone para alguém, que abra para os espíritos do bem. Entendeu? Convoque os espíritos do bem, que é isso que nós vamos fazer agora através da leitura do Evangelho. Então, eu vou abrir aqui no ponto. Missão do homem inteligente na Terra. Exatamente no capítulo 7, tá, gente? Página 109 do Evangelho. Naturalmente isso varia muito, mas é a missão do homem inteligente na Terra. Os homens não devem se orgulhar do que sabem, pois este saber sem limites, bem estreitos do mundo em que habitam. Mesmo sabendo ser uma das grandes inteligências da Terra, isto não lhes dá o direito para que se envaideçam. Se Deus permitiu que nascessem em um meio onde foi possível desenvolver essa inteligência, foi porque Ele quis que ela fosse usada para o bem de todos. As pessoas inteligentes têm por missão usar esse instrumento para desenvolver as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento, um momento só, a natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe mostra que deve preparar a terra? O que diriam esse ajudante, em vez de trabalhar na terra, levantar essa enxada para atingir o seu patrão? Diriam que é horrível e que ele merece ser punido. Pois bem, o mesmo ocorre com todo aquele que usa a sua inteligência para destruir a ideia de Deus entre os seus irmãos. Ele também levanta contra o seu senhor um instrumento que lhe foi dado para preparar o terreno. Ao agir assim, ele não terá o direito ao salário prometido e também merecerá ser punido. Ele o será, não duvidem, e passará por existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência, quando é bem empregada, faz muitos méritos para o futuro. A tarefa dos espíritos em haver a humanidade progredir seria muito mais fácil se todos os homens em inteligência a utilizassem segundo a vontade de Deus. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, assim como de todas as outras faculdades. Entretanto, não lhe falta lições para adverti-lo de que uma mão poderosa pode lhe retirar tudo aquilo que ele deu. Então, muito bacana, né, essa passagem do Evangelho. Vou também ler o livrozinho que eu sempre falo aqui, que é o livro Atenção, de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, psicografado por ele, e que eu sempre abro também numa página aleatória, né? Então, vamos abrir aqui na parte Esperança Constante. Gente, desculpem, é porque eu pensei que tinha sido interrompido o vídeo, mas não foi, vocês ainda estão comigo aí. Desculpem, é coisa de ao vivo é desse jeito mesmo. Então, vamos lá. Vamos para aquela Esperança Constante, né, que eu tinha aberto. Agora eu perdi aqui, tá vendo? Tá vendo como a coisa é? Vamos lá. Esperança Constante. Por incrível que pareça, sumiu aqui da... Esse livrinho é full, ele é mágico. Quando a gente pensa em procurar alguma coisa, termina não achando. É diferente mesmo. Bom, então vamos notas de bem viver, né? Por maiores que sejam os obstáculos, procura doar o melhor de ti na execução das tarefas que te cabem. Se arraste, recomeça. Se caíres, pensa em tua condição de criatura humana, reajusta as próprias emoções e ergue-te para caminhar adiante.
Desânimo, em muitos casos, é a ausência de aceitação do que ainda somos, ante a pressa de ser o que os outros, pelo esforço próprio, nas estradas do tempo, já conseguem ser. Coragem é a força que nasce da própria disposição de aprender e servir. Não te ausentes dos próprios encargos. Dever cumprido é passaporte ao direito que anseias usufruir. Não acredites em felicidade no campo íntimo sem o teu próprio trabalho para construí-la. Toda realização nobre se levanta na base da perseverança do bem. Compadece-te dos que, porventura, te firam, e ao recordá-lo, exerce a bondade sem ressentimento. Não exijas de ninguém a obrigação de seguir-te os modelos de vida e pensamento. Protege as crianças tanto quanto te faça possível, mas não te tortures ante a escolha dos adultos que esperam em ti o respeito às experiências dele, tanto quanto reclamas o acantamento alheio para as tuas. Distribui o otimismo e simpatia. Irritação não edifica. Não percas tempo com lamentações inúteis, reconhecendo que há sempre alguém a quem pode beneficiar com essa ou aquela migalha de apoio e generosidade. Deixa algum sinal de alegria onde passes. Quando os problemas do cotidiano te façam difíceis, ao invés de inconformação ou de azedume, usa a paciência. Sempre que necessário, empenha-te a ouvir esse ou aquele assunto com mais atenção para que possas compreender isso ou aquilo com mais segurança. Lembra-te de que, falando ou silenciando, sempre é possível fazer algum bem. Grande entendimento demonstra a criatura que vive a própria vida ao melhor modo que se lhe faça possível, concedendo aos outros o dom de viverem a vida que lhes é própria com o melhor que lhes pareça. Então, nesse momento, pedimos naturalmente aqui a presença dos nossos amigos espirituais, que eles estejam conosco nesse estudo que nós vamos realizar hoje sobre a doutrina dos espíritos, sobre espiritualidade, sobre como é que funciona no mundo de lá e como acontecem todas essas coisas, né? Bom, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, a parte 2, né, no capítulo 2, ele vem dizendo sobre os punições e prazeres futuros. O nada, a vida futura, né? Então ele vem falando algumas coisas aqui, e o Kardec comenta na pergunta 959, de onde vem para o homem o sentimento instintivo de que existe uma vida futura? E ele diz o seguinte: já o dissemos antes de encarnar, o espírito já conhecia todas as coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu quando ainda estava no mundo espiritual. O comentário de Kardec é o seguinte: em todos os tempos o homem se preocupou com o futuro após a morte, o que não deixa de ser muito natural. Seja qual for a importância que ele dê à vida presente, não pode deixar de considerar como esta vida é curta e, acima de tudo, insegura, já que ela pode ser interrompida a qualquer instante e ele nunca tem certeza sobre o dia de amanhã. O que será do homem após a morte? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará neste país. Portanto, como não nos preocupamos com a vida que encontraremos ao deixar a terra, uma vez que é para sempre, né? Bom, segundo alguns, para sempre, e é para sempre, sempre dentro da programação espiritual, tá certo? E aqui nós temos exatamente no livro O Céu e o Inferno, que é o quarto livro da codificação espírita, exatamente falando sobre o Código Penal da vida futura. Antes, porém, deixa eu explicar para vocês por que é que eu escolhi esse tema de umbral, de céu e inferno, de desdobramento astral, né, de quando a gente dorme, para onde é que a gente vai, né, o que é o pensamento, porque da palestra passada, no sábado, eu falei muito sobre o pensamento, eu falei muito sobre as influências espirituais, né, os espíritos que se conectam a nós. E como se fosse por uma continuação, porque nada é por acaso, na verdade, essa continuação se deu de forma muito natural, porque eu terminei hoje recebendo, algumas pessoas me perguntaram algumas coisas. No passado fizeram-me uma pergunta muito interessante e, vez por outra, eu sou questionado em relação a isso. E deixa eu explicar a vocês o que é que me questionam.
Geralmente as pessoas chegam para mim dizendo assim: Wagner, puxa vida, você vivia numa vida de esbórnia, de brincadeiras, de farras, de bebedeiras. E você de repente muda e está aí falando sobre espiritismo, todo metido a bonzinho, todo metido a homem de bem, e nós conhecemos você. Nós sabemos da brincadeira que você já brincou por aí, das coisas que você já fez. Você tem muitos defeitos, mas tem uma grande virtude. Você é uma pessoa muito transparente. Eu digo, pois exatamente isso. Eu sou mesmo transparente. Graças a Deus sou transparente. E aí, muitas pessoas também me perguntam, me dizem assim: puxa vida, Wagner, tal, eu vendo seus vídeos, etc e tal, eu sonhei com você numa zona muito escura, numa brincadeira muito grande, e você era muito mal. E eu não sei, eu estou tão confuso em relação a você, e eu acho isso muito engraçado, né? Porque é aquela história. Lógico que quando nós nos desdobramos à noite, quando nós saímos do nosso próprio corpo, nós damos de cara com os nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Vocês acham mesmo que o Wagner Andrade aqui mudou de forma assim completa, que todas suas falhas foram retiradas instantaneamente a partir do momento em que ele começa a fazer coisas positivas, a falar sobre doutrina espírita, a falar sobre o evangelho, sobre as palavras de Jesus, e tudo muda de uma hora para outra? Se assim eu acreditasse, eu não estaria no espiritismo. Eu teria ido para uma igreja evangélica, por favor, com muita licença e com muito respeito aos nossos irmãos evangélicos. Mas eu não acredito que ao entrar numa religião, entrar numa doutrina ou numa filosofia e começar a fazer o bem, tudo se apaga do restante. Não apaga mesmo, nem no pensamento da gente, nem na carga emocional que nós temos, nem na vida que nós levamos. Então, se algum dos médiuns que dormirem por aí me encontrarem numa zona umbralina, a primeira pergunta que eu faço, depois de eles me perguntarem o que era que eu estava fazendo lá, é o que eles estavam fazendo lá também. Então, significa dizer, gente, é que todos nós temos um pezinho no umbral. Todos nós temos um pezinho nos malfeitos que nós fizemos. Não por acaso, de ontem para hoje, eu sonhei com coisas tenebrosas mesmo, né? Eu sonhei com coisas horríveis, eu sonhei em uma paralisia da cintura para baixo, que eu estava totalmente perturbado. Eu sonhei comigo dentro do meu carro, mais ou menos ali na Avenida Agamenon Magalhães, aqui em Caruaru. Quem conhece Caruaru sabe onde fica, uma das avenidas principais. E eu parava ali mais ou menos na altura da Delicatessen com o carro, sem conseguir dirigir o carro, completamente perturbado. Eu descia do carro e uma figura me ajudava, dizia: olha, sua casa é pro lado de lá. Eu dizia: eu não tenho condições mais de dirigir o carro porque eu estou extremamente perturbado, eu estou sem sentir minhas pernas direitas. Então eu cambaleava, caía. Mas olha, foi um sonho muito agoniado e muito nítido, tão nítido que eu estou lembrando tudo e estou contando aqui para vocês. O que é que significa tudo isso, gente? Veja, as forças negativas, elas sempre estão permeando a nossa vida. Essas influências que eu falei no sábado aqui para vocês. E como é que é o céu e o inferno, né? Então, nós temos dentro de nós, fora essa dicotomia, né, essa divisão entre o bem e o mal, nós temos o bem e o mal dentro de nós. Nós já praticamos muitas iniquidades, praticamos muitas faltas quando nós estávamos em outras existências. Nós tivemos muitos contatos com seres, com pessoas. Fizemos muito mal no passado a várias pessoas. Praticamos muitas coisas erradas e graças a Deus, porque aí as pessoas vão me dizer: sim, mas não me lembro. Aí não vale. Como não vale? Quer dizer, uma coisa que você fez há 20 anos atrás, que você praticou um mal com alguém, que você nem se lembra que praticou uma ingratidão, uma injustiça, uma grosseria, uma falta de gentileza, que a pessoa guarda mágoa até hoje. Você acha mesmo que a pessoa esqueceu de você? Lógico que não, gente. Você, por ter esquecido de alguma coisa, não significa dizer que você não deva essas coisas. Já disse o Exu Caveira, que se comunicou aqui nas nossas reuniões mediúnicas, e disse: vocês pensam que porque
pedem perdão, vocês serão imediatamente perdoados? Lógico que não, porque não é Deus quem perdoa, nenhuma entidade que fica ali perseguindo à toa, é você mesmo que não se perdoa, porque consciencialmente, lá no fundo, você sabe que algum mal você fez a alguém. Então, vez por outra, essas sombras nos assaltam, nos procuram. Muitas vezes através de maus pressentimentos, de más visões sobre o que nós somos. Muitas vezes nós caímos no erro e cometemos aquele erro. Então, não é que você não vá passar por situações difíceis num futuro, quando você desencarnar. É que nós precisamos, sabe, corrigir a nossa rota o quanto antes. E aí já se dizia, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estiveres aqui, para que não pagues lá, do lado de lá, né, nos tribunais, para que ninguém seja, que não sejas entregue ao juízo do juiz, aí, até você bater na prisão eterna, né? Então é a prisão mental, né? A prisão psíquica que você se vê nela. Então, no livro Céu e Inferno, ele vem falando sobre essas prisões espirituais. E eu costumo sempre dizer o seguinte, ninguém está livre disso, gente, porque basta que a gente vibre negativamente, o que não é desculpa jamais para você dizer assim, não, Wagner falou que não existe a dicotomia bem e mal, e que bem e mal não existe. Lógico que existe o bem e o mal. O que eu estou dizendo é que nós temos um pouco de cada coisa dessas dentro de nós. Né? Nós não podemos nos achar bonzinhos, melhores do que ninguém, criticar as pessoas, porque geralmente é assim, a gente sempre diz assim, fulano de tal precisa se consertar, mas a gente mesmo não se conserta. Fulano de tal está precisando de uma dose de espiritismo, de uma dose de conversas mais espiritualizadas, mas a pessoa mesmo não se acha enquadrada nesse processo de ajuste, de mudança ímpar. Ela se acha extremamente certa, correta, como se ela fosse superior. Ela pudesse errar, mas os outros ao redor dela não. Então muitas vezes a gente vê o trave no olho do outro, né? A travezinha no olho do outro é muito fácil ver, gente. O danado é a gente ver a trave no nosso próprio olho e começar a consertar os nossos caminhos. Então, o Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não se utiliza de sua autoridade particular para formular um código fantasioso. A sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, se baseia na observação dos fatos e pode ser resumida da seguinte maneira. Primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual vejam isso, as consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou durante o período em que viveu na Terra. O seu estado feliz ou infeliz dependerá do seu grau de pureza ou de suas imperfeições. Percebe? Quer dizer, o seu estado feliz ou infeliz dependerá do seu grau de pureza ou de suas imperfeições. Segundo, a felicidade perfeita está intimamente ligada à perfeição, ou seja, à completa depuração do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e uma privação de felicidade, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma fonte de alegria e de atenuação dos sofrimentos. Portanto, se nós adquirimos causas para a felicidade todos os dias, porque são pílulas, tomadas diariamente, paulatinamente, não tente tomar tudo de uma vez, vai se afogar com as pílulas, viu? Vai se entalar, né? Porque é aquela história, faça tudo o que você puder fazer todos os dias. Mas cuidado nos exageros, porque às vezes você não tem condições. Muitas vezes nós, quando vamos encarnar aqui na Terra, nós pedimos para ser o mais desgraçado possível, porque nós desgraçamos tanto a vida dos outros, que nós queremos pagar tudo de uma vez só. É feito aquele devedor que bota um dinheirinho no bolso e diz assim, eu quero pagar tudo. Sim, mas você não tem dinheiro suficiente para isso. Nós não temos psiquismo suficiente para assumir determinados débitos por enquanto. Então eles mandam só na proporção, é um acordo feito entre nós e eles lá na espiritualidade, porque nós não temos maturidade espiritual suficiente para nos conduzirmos sozinhos. Então eles ajudam-nos a entender que determinados processos seriam bons, mas outros você não suportaria.
e tal, e vão nos ajudando a montar a nossa existência aqui na Terra quando reencarnamos. Quando voltamos, nós vamos fazer um balanço, né? Ou uma pesagem do que fizemos de bom, do que fizemos de ruim, na nossa própria consciência. Não tem um tribunal para julgar, gente. O tribunal é o tribunal da consciência, do que nós temos dentro da cabeça. Então, não existe uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis, assim como não existe uma única qualidade boa que não seja fonte de alegria. Portanto, a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições e a soma das alegrias é proporcional à soma das qualidades. Perceberam o balanço aí? A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que tem 3 ou 4. Quando ela tiver a metade ou um quarto, sofrerá menos. Quando todas as imperfeições se extinguirem, ela não sofrerá mais e será totalmente feliz. O mesmo acontece na Terra. A pessoa que tem muitas doenças sofre mais do que aquela que tem apenas uma ou nenhuma. A alma que tem 10 qualidades boas desfruta de mais alegrias do que aquela que tem menos. Consciencialmente, não é ninguém que julga, você julga, nós julgamos dentro da nossa própria consciência. Isso é tudo um processo consciencial. Quarto, a lei do progresso oferece a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e libertar-se do que tem de mal, de acordo com a sua vontade e seus esforços. Disso resulta que o futuro está ao alcance de todas as criaturas, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada um o mérito das suas obras. Vamos ler um trechozinho aqui do livro Evolução em Dois Mundos, de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, no capítulo, na página 128 desse livro, e ele fala sobre os mecanismos do monoideísmo. E ele fala assim, na continuação de todo o papo que ele coloca aqui, ele diz assim: em vista disso, a criatura encarnada pode cair em amnésia ou afasia pela oclusão dos núcleos da memória ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência. A criatura desencarnada pode arrojar-se a frustrações semelhantes sem perturbação total do pensamento, enquanto lhe mantenha a distonia. Segundo critério idêntico, se a habilidade de um homem para manobrar determinado idioma pode cessar numa das subdivisões do núcleo da fala, do córtex, permitindo a habilidade para lidar com idiomas outros, assim também o núcleo da visão profunda no centro coronário pode sofrer disfunções específicas pelo qual o espírito desencarnado contemplará tão somente por tempo equivalente a conturbação em que se encontrem os quadros terríficos que lhe digam respeito às culpas contraídas, sem capacidade para observar a paisagem de outra espécie. Escutará exclusivamente vozes acusadoras que lhes testemunham os compromissos inconfessáveis, sem possibilidade de ouvir quaisquer outros valores sônicos, tanto quanto poderá recordar apenas acontecimentos que lhes feriram os padecimentos morais, com absoluto ouvido a outros fatos. Bom, o que André Luiz quer dizer aqui, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, em Evolução em Dois Mundos? É que tudo está no nosso pensamento. É incrível. Veja, o espírito que desencarna, ele pode estar sujeito a felicidades e infelicidades, a ouvir ou não ouvir. Muitas pessoas me perguntam assim: Wagner, para que reunião de desobsessão ou reunião mediúnica se os espíritos estão no mesmo lugar? E os espíritos do bem podem dirigir as palavras a eles e tirarem eles daquela condição infeliz que eles estão passando, basta que eles se arrependam. O problema é o seguinte: todos nós um dia perdemos as funções biológicas e morremos em termos de corpo, né? Nós deixamos a parte
da vida biológica para lá, né? Mas nem todo mundo que morre desencarna. Deixa eu explicar isso para vocês. É assim, morrer é perder as funções biológicas, é perder as atividades biológicas do corpo. Desencarnar significa dizer que você deixou as coisas aqui e se esqueceu de tudo que existia aqui. Ou, se você lembra, você não dá tanta importância mais e você parte para a vida futura, que é a vida lá no mundo espiritual. Mas tem gente que fica tão conectado às suas culpas, aos seus ressentimentos, às suas raivas, às suas mesquinharias, às suas faltas de humildade, aos seus orgulhos, que não conseguem ver o mundo espiritual. Alguns, por incrível que pareça, eu presencio uma vez ou outra aqui, espíritos que ao psicofonarem, né, que é a psicofonia é uma das faculdades mediúnicas, né, faz parte de uma das habilidades mediúnicas, que diga, né, então é um dos tipos de mediunidade, né, que é a psicofonia. Então o espírito começa a falar através de uma mulher e ele é homem. E aí ele é tão machista, mas tão machista, que ele diz assim: ué, por que eu estou falando aqui num corpo de mulher? E ele diz assim: eu estou aqui, será que eu desencarnei? Então significa dizer que muitas vezes, para poder a gente tratar o espírito, os espíritos lá não conseguem acessá-lo. Então nós encarnados, através das reuniões de desobsessão, de encaminhamento dos espíritos para os postos de tratamento no plano espiritual, precisamos falar através de um médium, quer dizer, precisa ser falado através de nós, para que eles possam ter acesso a esses espíritos. Muitas vezes aqui os espíritos chegam desesperados: não, mas eu não morri, eu estou aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. E aí a gente tem que, de forma muito delicada, dizer que ele sim, que ele foi embora, perguntar há quanto tempo, qual foi a data que ele desencarnou, para só então encaminhá-lo. E veja, esses espíritos são imperfeitos, mas eles estão no inferno? Não, eles estão no próprio pensamento, na própria monoideia, no próprio círculo de viciações, tristezas, agonias, que os levam àquele tipo de comportamento de não querer encarar a vida futura. Isso é fundamental que a gente entenda, a gente não ficar assim com muitas ilusões em relação a esses princípios. Isso é fundamental, tá certo? Então, na realidade, o que nós precisamos é entender todos esses pontos. No ponto 5 aqui, tá certo? Diz assim: o sofrimento está intimamente ligado à imperfeição, assim como a alegria está intimamente ligada à perfeição. Desse modo, a alma traz consigo o próprio castigo ou o próprio prêmio, onde quer que ela se encontre, sem a necessidade de um lugar circunscrito. Então não existe céu nem inferno, não existe essa coisa de dizer assim: ah não, foi para determinado canto. Mas Wagner, eu vi nos livros de André Luiz mesmo, que você terminou de citar aí, que existe um umbral. Existe, por exemplo, em outros livros, né, em Memórias do Suicida, tem o umbral dos suicidas, existe isso, existe aquilo e tal. Concordo com você, não estou dizendo aqui que não exista, que essa estrutura psíquica do que nós vamos encontrar lá não seja de certa forma uma realidade, porque o nosso psiquismo cria o ambiente em que ele foi conduzido a ver. Então, se tem vários outros espíritos pensando naquele mesmo ambiente, naquele mesmo local, então ali é o inferno que você vai ter contato, né, ao desencarnar. Se por acaso você é uma pessoa do bem, uma pessoa que pensa positivamente, que está pensando em coisas legais, bonitas, que não se deixa cair em viciações, que resiste firmemente a todas as tentações e sensações do mal, poxa, para onde é que você vai? Você vai para um estado psíquico, então uma visão psíquica, mental, onde você vai ver coisas bacanas do lado de lá e não vai ver coisas ruins. Então ele diz aqui muito claramente, né? O inferno está em toda parte onde existem almas sofredoras, o céu também está em toda parte onde existem almas felizes.
Sexto, o bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Portanto, não fazer o bem quando é possível fazê-lo é sinal de que ainda somos imperfeitos. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito sofre não apenas pelo mal que praticou, como também por todo o bem que poderia ter feito, mas deixou de fazer durante a sua vida terrena. Na Igreja Católica dizemos que nós pecamos por atos, palavras, pensamentos e omissões. Estão certo, não estão? Né? Omissões, ser omisso em algumas coisas, o bem que eu deixei de praticar, o bem que eu deixei de fazer ao próximo. O espírito sofre pelo mal que praticou. Se ele prestar atenção nas consequências do mal praticado, compreende melhor os seus inconvenientes e trata de se corrigir. Oitavo, a justiça de Deus é infinita e leva em conta com muito rigor o bem e o mal que se pratica. Não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha consequências fatais. Assim como não há uma única boa ação, um só bom impulso da alma, ainda que pequeno, que fique perdido. Isso também vale para os mais perversos, visto que tais ações representam sempre o início de progresso. Então veja só, até as coisas ruins que acontecem estão nos planos. Porque se Deus é onisciente, vamos pensar comigo aqui, né? Quem é Deus, né? Quem é Deus? Um ser soberanamente justo e bom, magnânimo, onisciente, onipresente, onipotente. Tem todas as capacidades como um ser, tá? Não um ser corporificado, não um ser antropomorfo, quer dizer, com forma humana, mas um ser que tudo vê, que tudo percebe, que tudo perdoa, porque ele nem precisa perdoar. Hoje mesmo eu tive uma DR com uma pessoa e a pessoa disse, Deus é quem te perdoa. E eu disse, não, Deus não perdoa ninguém, porque Deus não precisa perdoar ninguém, tá certo? Os únicos que precisam perdoar é quem sentem raiva. Deus não sente raiva de nada. E nem poderia sentir, porque se ele é onisciente, significa que ele tudo sabe. Então ele sabe que você vai errar, se você vai acertar, ele sabe dos seus caminhos, dos seus descaminhos, e ele aproveita cada caminho desse, cada estrutura dessa, cada desestrutura dessa, para poder ensinar melhor aos seus filhos que somos nós, às suas criações que somos nós, tá certo? Nono, toda falta cometida, todo mal praticado é uma dívida contraída e que deverá ser paga. Se não for nessa existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências estão interligadas. Tudo que for quitado numa existência não será cobrado em outra. Décimo, o espírito sofre a consequência das suas imperfeições no mundo espiritual ou no mundo material. Todas as misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na terra procedem de suas próprias imperfeições. São expiações de faltas cometidas na existência atual ou nas anteriores. Pela natureza dos sofrimentos e dificuldades enfrentadas na vida terrena, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas na existência anterior, bem como as imperfeições que deram causa a essas faltas. Percebem? 11º, a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Assim, a mesma falta deixa eu só dar uma olhada. Assim, a mesma falta que pode ter expiações diferentes, porque a expiação vai depender da circunstância em que a falta foi cometida. Essa circunstância pode atenuar ou agravar a expiação para o espírito. 12º, não existe uma regra absoluta nem uniforme que faça referência quanto à natureza e à duração do castigo. A única lei geral é a de que toda falta recebe sua punição e toda boa ação recebe sua recompensa de acordo com a sua importância. Por isso que, Virgem Maria, eu vivo tentando fazer boas ações, fazer coisas positivas, para ver se me esquecem nessa coisa de ter feito coisas erradas em outras existências. Tá? E nós cometemos essas faltas até quando nós pensamos, gente.
Porque quem é que de nós pode levantar as mãos? Talvez vocês sejam bem diferentes de mim, e tomara que sejam, mas quem é que de nós não pensa mal do outro, não emite maus pensamentos, não diz assim, puxa vida, fulano de tal é isso ou aquilo, não vive de fofoquinha, não vive de futrica, né? Não fica danado da vida e às vezes possesso com vontade de avançar num... Eu acho que todos nós temos isso, gente. Agora, temos que alimentar isso ou alimentar coisas positivas? Temos que alimentar isso, essa falta de congruência com a harmonia universal, ou nós temos que colaborar com a harmonia universal fazendo o bem o tempo todo? Se fazemos o bem, recebemos o bem. Se fazemos o mal, recebemos o mal. E aí uma outra pessoa chegou para mim e disse, agora eu entendo, Wagner, por que é que você faz o bem sempre? Tenta sempre fazer coisas positivas e tal. A gente pensa até que é falsidade tua. É não, gente, é débito mesmo. É porque eu tenho muito débito e preciso o tempo todo estar conectado com o bem. Eu passei muito tempo errando e descumprindo as leis universais. Então hoje eu preciso cumprir com as leis universais, entendeu? Hoje eu fiz uma catarse, né? Eu me observei. Eu não posso dizer que me conheço completamente, porque vez por outra a gente está pensando em cada absurdo que a gente fica pensando assim, imaginando assim, será que sou eu mesmo que estou pensando? Não coloque culpa nos espíritos em tudo, porque muitas vezes é você mesmo que está pensando nas iniquidades que você fez no passado e que está com saudade agora. Muitas vezes a gente sente saudade das besteiras que fez, tá certo? Nós temos muitas vidas praticando coisas erradas. E como nós passamos muito tempo praticando o errado, é muito mais comum para nós o mal do que o bem. É muito mais comum praticar coisas que não tem nada a ver do que coisas que tem a ver, coisas bacanas, coisas que podem construir um futuro melhor para nós. Percebe? 13º, a duração do castigo está subordinada à melhora do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é uma melhora séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. Um retorno sincero ao bem. Não existe nada sem conserto. Está fazendo besteira agora? Recomece hoje. Não deixa para amanhã não, recomece hoje nos seus próprios pensamentos, mudar a sua vida e tal, que as coisas vão começar a mudar, tá, gente? Muda mesmo. Eu sou testemunho disso, mudaram para mim demais, mesmo com todos os débitos que tenho, todas as falhas que cometi, com todas as bobagens que pratiquei, eu consegui melhorar muitas coisas na minha vida, tá certo? Desse modo, o espírito será sempre o juiz do seu próprio destino. Ele poderá prolongar os seus sofrimentos pela persistência do mal ou suavizá-los e abreviá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria dois inconvenientes. Primeiro, seria fazer o espírito continuar sofrendo inutilmente, caso ele já tivesse se melhorado. Segundo, seria libertá-lo do sofrimento, caso ele ainda permanecesse no mal. Deus, que é justo, apenas pune o mal enquanto ele existe e deixa de punir quando ele cessa. Explicando melhor, sendo o mal moral a própria causa do sofrimento, ele vai existir enquanto o mal durar e vai diminuir de intensidade à medida que esse mal for desaparecendo. É vibratório. Você atrai o mal para si quando você pratica o mal. Você atrai o bem para si quando pratica o bem. Então, não queira, por favor, dar um de bonzinho, dizer assim, ah não, eu pratico o mal, mas como eu estou frequentando direto a igreja, como eu estou indo direto no centro espírita, como eu estou indo direto ao templo budista, então isso está sendo apagado. É assim, eu faço uma besteira por dia e apago de noite quando eu vou no culto, quando eu vou na missa, quando eu vou no centro espírita, quando eu vou no templo budista. Erro crasso. Você apaga quando você desiste de fazer o mal e de repetir bobagem na sua vida. Isso sim é efetivo, isso sim é permanente na sua vida. Como a duração do castigo depende da melhora do espírito, o culpado que não se melhorasse sofreria para sempre, para ele a pena seria eterna. Não existe penas eternas. 15º, uma condição que sempre acompanha os espíritos inferiores é a de não conseguir ver o fim da situação em que se encontram. Assim acreditam que vão sofrer para sempre. Para esses espíritos o castigo pode parecer eterno. Pode parecer mesmo, mas não é eterno. Nota de Allan Kardec. Perpétuo é sinônimo de eterno. Dizemos
as neves perpétuas, os gelos eternos dos polos. Também se diz o secretário perpétuo da academia, o que não significa que ele será para sempre, mas somente por um tempo ilimitado. O eterno e perpétuo se empregam, pois, no sentido de indeterminado. Por esse aspecto, pode-se dizer que as penas são eternas quando entendemos que elas não têm uma duração limitada. São eternas apenas para o espírito que ele não lhes vê o fim. 16º, o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas ele sozinho não é suficiente. Eu falei do Exu Caveira, se arrepender é uma beleza, mas não é o suficiente. É preciso ainda expiar e reparar as faltas cometidas, porque é a sua consciência que manda você fazer isso. Arrependimento, expiação e reparação são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e de suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação, mas somente a reparação da falta pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça concedida e não uma anulação das faltas cometidas. Olha. 17º, o arrependimento pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer tempo. Se ele for tardio, o culpado sofrerá por mais tempo. Então, quanto mais a gente se estende no mal, pior ficamos. Então, decidamos a partir de agora mudar para uma coisa melhor, porque esse mal do futuro, da vida futura, que é a vida quando a gente desencarna e vai para o lado de lá, está aqui, está dentro da nossa cabeça. Então, eu vi hoje a minha amiga Uedia, que está aí assistindo a nossa live, agradecendo aí a todo mundo que está assistindo, né? Flaviana, Cristina, Dona Risonete, meu amor. Aí, ó, Liz Bezerra, Jerônimo Neto, Anitta, Gerson José, Enio, Armando Júnior, meu amigo Armando, Yara Bezerra, Marcli, Jório Mota, Lucinha, Celso, Socorro Florencio, Andresa, Alba Arruda, Manu, Márcio, Fernando Anderson, um monte de gente, viu? Um monte de gente, coisa boa, que tem um bocado de gente aí assistindo essas coisas positivas, né? É quando a gente tá vendo coisa negativa. Então, o arrependimento pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida. A expiação pode ocorrer na vida atual, na vida espiritual após a morte, ou ainda em uma nova existência em um corpo físico, até que todos os vestígios da falta tenham lhe desaparecido. A reparação consiste em fazer o bem a quem se fez o mal. Aquele que não repara os seus erros nessa vida por fraqueza ou mal vontade, reencontrará numa próxima existência as mesmas pessoas a quem prejudicou e então, em condições escolhidas por ele mesmo, tentará provar que ele se arrependeu, fazendo-lhes o bem na quantidade que possa equilibrar o mal que lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Nesses casos, a reparação se realiza pelos seguintes atos: fazendo-se o que o deixou de fazer, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou ignorados, refazendo as missões que ele falhou, praticando o bem a quem se fez o mal, sendo humilde se foi orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, bondoso se foi perverso, trabalhador se foi ocioso, útil se foi inútil, moderado se foi devasso, dá bons exemplos se serviu de mau exemplo, e assim por diante. É desse modo que o espírito progride, fazendo com seu passado, que seu passado lhe seja proveitoso. Então, gente, veja que coisa maravilhosa. A gente tem como reconstituir ou reconstruir o nosso futuro. Muitas pessoas até dizem a mim assim: Wagner, eu não sei o que foi que eu fiz a Deus, eu devo ter jogado pedra na cruz, porque eu só me encontro com gente ruim, o povo me critica, o povo vive dizendo coisa comigo, o povo vive me maltratando, o povo vive fazendo não sei o quê.
Aí eu sempre penso cá com meus botões, porque eu não vou dizer diretamente à pessoa, eu digo, pô, provavelmente você não se reconciliou com seus inimigos, você não refez os caminhos, você não readquiriu a confiança daqueles. Então você precisou vir com eles, como seus familiares, como seu marido ou sua esposa, como seu filho ou sua filha, como seu irmão ou sua irmã, como amigos muito aproximados, que vão lhe trazer certos desconfortos na vida. Muitas vezes a gente vem com as pessoas boas do nosso lado, gente boa demais e tal, e a gente vê isso. Eu tive uma sorte tremenda, porque eu vim cheio de pessoas maravilhosas ao meu lado. Vez por outra eu me encontro com um ou outro que não me causa tanta satisfação assim. Que é o que a gente costuma dizer, né? Eu acho que todo mundo tem aqui uma listinha daqueles que quer ver pelas costas, né? Todo mundo tem, não é possível que vocês sejam diferentes de mim. E se forem, me perdoem. Eu estou falando aqui, falando para almas puras e me perdoem. Mas, sinceramente, eu acho que todo mundo tem aquela listinha que diz assim, meu Deus, ninguém merece estar convivendo com Beltrano ou Ciclano. A minha é bem pequena, graças a Deus. Eu não tenho muitos ressentimentos a guardar no meu coração. Tá certo? Graças a Deus. Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu sou meio esquecido mesmo. Eu acho que eu esqueço com facilidade todas essas coisas que me acontecem. Eu sei que os outros não esquecem de mim, não, viu? E graças a Deus que não esquecem, porque isso é uma lição tremenda para mim. Todas as vezes que eu sou cobrado, todas as vezes que alguém dá em cima de mim, todas as vezes que alguém me maltrata, eu digo, tu merece, danado, tu merece, tu procurou esse caminho, tu procurou esse negócio. E eu estava falando aqui de Uedia. Hoje passou para mim uma coisa maravilhosa, né? Ela passou para mim uma fotozinha, né? Dizendo assim, muitas vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa que é errada, não vou dizer o que foi, mas... E embaixo ela botou, graças a Deus que amanhã é terça-feira, é dia da sopa, é dia de conversar com aquelas pessoas maravilhosas lá da comunidade, porque é isso, gente. É o seguinte, é que todos os bens que nós fazemos aqui atenuam os nossos sofrimentos, as nossas culpas, né, são minimizadas, a gente se sente melhor, a gente se sente mais em paz, a gente se sente mais tranquilos em relação a tudo, tá certo? Então, na verdade, muitas vezes é isso, né? Essa falta que nos faz fazer o bem, e muita gente diz assim, mas você vive fazendo isso aí também não é um exagero. Eu digo, eu não acho nada exagerado, tá? Eu não paro de fazer, porque é o seguinte, eu sou um mau devedor, eu precisava fazer já há muito tempo. Eu me lembro, gente, que quando eu fazia as minhas besteiras, eu ficava pensando assim, eu digo, meu Deus, eu preciso fazer o bem assim o quanto antes, porque eu estou me sentindo devedor. Veja, eu não tenho essa consciência espírita não, tá? Embora seja espírita há muitos anos, há mais de 3 décadas, eu tinha entrado no espiritismo, mas o espiritismo não tinha entrado em mim, né? Eu tinha lido as obras de Allan Kardec, mas aquilo fez um efeito contrário a mim na época, que eu me lembro assim, não, eu tenho que ir para Gandaia, velho, o espiritismo exige muito de mim, exige muita pureza. Não é pureza que o espiritismo exige, eu não tinha compreendido isso ainda. Não é pureza, é a procura da minimização dos defeitos, tá? A procura da diminuição das bobagens que nós fazemos aqui. E a gente só consegue isso, tem 2 remédios fantásticos para isso. Primeiro, deixar de desejar mal ao próximo. Segundo, fazer bem ao próximo. Eu acho que são 2 coisas assim fundamentais. Não desejo o mal e faço o bem, tá? Faço bem, tanto quanto possível. Por isso que eu vivo chamando as pessoas, a minha gente, vamos lá, pai, vamos participar da sopa, vamos doar os alimentos, vamos lá na comunidade, vem aqui para meditar, vem aqui para estudar espiritismo, vem aqui para assistir uma palestra, vem aqui pra... Você está entendendo? Então, essa vontade de auxiliar, de dar uma mão, não é porque eu sou bonzinho, é porque é o seguinte, também é a minha missão puxar outros. Eu costumo sempre dizer assim, eu tenho que puxar os meus cúmplices, os que foram difíceis junto comigo também, né? Eu fiz a besteira e eles fizeram junto comigo, então eu preciso puxar todo mundo, né? Não, quem foi meu cúmplice, quem trabalhou comigo no mal, pelo amor de Deus, vamos trabalhar no bem agora, tá? É uma das missões que nós temos aqui, por favor, não estou dizendo que são vocês não, tá? Mas como todo mundo tem o seu pezinho no umbral, todo mundo tem o seu pezinho nos processos de involução ou evolução, que nós tenhamos essa hombridade de dizer assim, meu Deus, eu errei, eu cometo minhas falhas, meus erros,
eu faço as minhas bobagens e eu estou tentando melhorar a minha vida. Por favor, me auxiliem nesse processo. O auxílio vem a cavalo, gente. Eu não digo nem a cavalo, é a foguete mesmo, a foguete desse supersônico, né? Ele vem muito rapidamente quando a gente começa a fazer o bem. Quando a gente começa a ajudar, a estender as mãos, a fazer um esforçozinho para deixar um pouco o egoísmo do lado e começar a vibrar positivamente, vibrar no bem, vibrar no amor, tá certo? 18º, os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes porque perturbariam a harmonia desses mundos. Assim permanecem nos mundos inferiores, onde espiam as suas faltas nas adversidades da vida e se purificam de suas imperfeições até que mereçam encarnar em mundos mais avançados moral e fisicamente. Se pudermos conceber um lugar circunscrito para que o castigo se cumpra, este lugar é sem dúvida nos mundos de expiação, em torno dos quais habitam espíritos desencarnados, que aguardam novas existências para reparar o mal que fizeram. Essas novas existências são importantíssimas para o progresso desses espíritos imperfeitos. Então, o maior inferno que você pode viver é esse que você está vivendo aqui, viu? Numa terra, num mundo de expiação e provas. Porque aqui você sofre, você sente dores, você passa por problemas. Não é no plano espiritual. No plano espiritual você plasma aquilo. Se você corrigir tudo aqui dentro desse mundo extremamente pedagógico, que ensina muito, se a gente conseguir aprender e evoluir e transformar a nossa vida, a gente vai lá para o mundo espiritual. Olha, top de linha, bicho. Entendeu? Não vai ter inferno. Tá dentro da tua consciência. Eu costumo sempre dizer que o inferno que eu vivi durante essa minha vida, nos meus internamentos, na clínica de recuperação, poxa vida, não existe um umbral pior do que aquilo. Não existe nada mais terrível. Todos os meus medos foram colocados na minha frente ali naqueles momentos que eu passei. Eu chorava todos os dias eu pensava, meu Deus, por que eu não fiz a coisa certa? Meu Deus, por que eu não corrigi a minha rota? Meu Deus, então está entendendo que o inferno mesmo, que a correção dos nossos defeitos, das nossas falhas, está nos mundos de expiação e provas, nos mundos menos evoluídos, onde nós temos consciência do bem e do mal e fazemos o mal porque queremos fazer, e sofremos essas consequências nas sucessivas vidas. É aqui que nós pagamos a maioria das coisas que nós passamos. Lá são apenas consequências do mal que nós praticamos aqui. Apenas consequência das bobagens que nós fizemos, do descumprimento das leis harmônicas que Deus preparou para que nós vivêssemos melhor. Percebem isso? Que o maior inferno é este aqui em que nós estamos vivendo. Se eu tenho medo do inferno, não digo que tenho não, que o inferno é muito melhor do que isso aqui. Tá? O inferno de lá é muito melhor do que esse daqui, porque lá basta que você olhe as coisas do jeito certo, se resigne, se transforme para mudar tudo. Aqui já é mais difícil, porque como nós temos um impedimento material, muitas vezes esse inferno está conectado às nossas imperfeições físicas, às nossas doenças. Então isso é muito mais difícil. Você sofre mesmo durante uma existência. Porque a existência é tão curta, tem no máximo 100 anos. Tá? Por que a existência é tão curta? É porque nós não suportaríamos a carga pesada de uma existência corporal, sofrendo as dores que nós sofremos de uma forma mais alongada, com uma longevidade maior. Percebem isso? 19. Como o livre-arbítrio é sempre respeitado, o espírito obstinado no mal tem um progresso mais lento. Ele pode persistir nesse mesmo estado por anos ou séculos, mas sempre chega um momento em que sua teimosia em desafiar a justiça de Deus se modifica diante do sofrimento e, apesar da sua arrogância, ele reconhece a força superior que o domina. Assim, tão logo se manifestam os primeiros sinais de arrependimento, foi o que eu disse aqui, Deus lhe faz entrever a esperança. Não existe espírito que esteja na condição de nunca se melhorar, não importando o tempo que leve para que isso aconteça, porque se não fosse dessa forma, ele estaria fatalmente condenado a uma situação de inferioridade eterna e escaparia à lei do progresso que rege de forma providencial todas as criaturas. Percebem? 20º, seja qual for o grau de perversidade ou de inferioridade, Deus jamais abandona os espíritos.
Todos têm o seu anjo da guarda que vela por eles, que vigia os movimentos da alma e se esforça para instruir-lhes bons pensamentos, juntamente com o desejo de progredir e de reparar numa nova existência o mal que praticaram. Entretanto, o anjo da guarda age quase sempre de maneira oculta, sem exercer qualquer pressão, pois o espírito deve progredir pela força da sua própria vontade, o livre-arbítrio aí, e não porque alguém está lhe obrigando a isso. Deve agir bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio aí, ó, mas sem ser fatalmente conduzido a seguir este ou aquele caminho. Se persistir no mal, sofrerá as consequências pelo tempo que permanecer no mau caminho. Assim que der um passo na direção do bem, sentirá imediatamente os seus efeitos benéficos. Então, gente, não existe essa coisa de ficar permanentemente no mal. Não existe essa coisa do umbral circunscrito. Embora existam zonas umbralinas sim, onde nós somos emitidos pela força do nosso próprio pensamento, mas basta pensarmos no bem, basta pensarmos no amor, que nós somos catapultados imediatamente para situações melhores. E nós temos sempre a benécia do espiritismo e das religiões espiritualistas que se comunicam com os espíritos, dos centros de expansões como o nosso, da consciência, como o nosso, que tem uma sala apométrica com desobsessão, onde os espíritos sofredores vêm, são libertados, são colocados para o plano espiritual, porque ainda não tem condições de conversar com os espíritos mais evoluídos lá em cima. Então, gente, a gente tem que botar isso na cabeça. É sério demais isso. É muito sério. É muito importante que nós tenhamos essa visão de que o mundo espiritual pode ser maravilhoso e é maravilhoso. Mas se eu estou vibrando negativamente, se eu estou cheio de pessimismo, se eu não quero me melhorar, se você não quer, quem vai lhe melhorar? Se você não quer o céu, que é o céu da consciência tranquila, não o céu circunscrito também, quem vai lhe melhorar? Quem vai lhe levar para ele? Uma igreja? Uma filosofia, uma promessa, um pagamento de um dinheiro que compra a indulgência? Não, gente, não é isso que leva. É a consciência limpa, tranquila. Cada pessoa é responsável apenas por suas próprias faltas. Ninguém sofre penalidades pelas faltas alheias, a menos que para isso tenha contribuído, seja provocando pelo seu exemplo, seja não a impedindo de quando poderia fazê-lo. O suicida é sempre punido, mas aquele que maldosamente conduz alguém ao desespero e o leva ao suicídio sofrerá uma pena ainda maior. Percebem isso? Isso é perfeito, gente, é perfeito, é muito bonito isso. 22º, a diversidade das punições é definida, mas existem algumas que são inseparáveis da própria inferioridade dos espíritos e cujas consequências, com exceção de alguns detalhes, são mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, principalmente para aqueles que se apegam mais à vida material, descuidando-se do progresso espiritual, consiste na lentidão com que a alma se desprende do corpo físico no momento da morte e nas angústias que esta lentidão acarreta para os que despertam na outra vida. Esse estado de perturbação pode durar meses e até anos. Então, muitas vezes as pessoas dizem a mim assim: Wagner, olha, eu soube que a pessoa que morre para ser cremado tem que passar pelo menos 2 dias ou 72 horas, 3 dias sem ser cremado, para que os espíritos consigam fazer o desligamento do corpo. Olha, há controvérsias, tá? Porque tem gente que não se desliga do corpo, tá? Aí é o exemplo do próprio Exu Caveira, que vem nos falar dos espíritos que ficam agarrados ao corpo dentro da cova por anos a fio, tá certo? Como os próprios espíritos, as obras de André Luiz, que falam sobre isso, sobre o apego ao corpo, que ficam lá. Então não adianta, gente, que cremar com um dia, com 1 hora depois. Os espíritos vão fazer o possível para desligar os nossos laços fluidos, mas se nós estivermos apegados ao corpo, não são os espíritos que vão conseguir fazer isso. Se nós estamos apegados energeticamente, vibracionalmente ao corpo, pode dar 72 horas, pode deixar o corpo apodrecer e deixar a caveira aparecer lá, até depois tocar fogo no esqueleto. Isso é bobagem, gente. Isso é bobagem, né? Morreu, tá? Desencarnou,
Algumas consequências serão sentidas pelo próprio espírito, caso você não esteja desconectado com a matéria. Então, portanto, é a nossa consciência que faz com que nós saiamos dessa condição materializada para ir para uma condição espiritual mais plena e mais feliz, tá certo? 23º, um fenômeno muito frequente que acontece entre os espíritos de uma certa inferioridade moral é o de acreditar que ainda estão vivos após a morte. Eu já falei isso aqui. Essa ilusão pode prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as dificuldades da vida terrena. Gente, eu não estou falando de outro livro não, tá? Eu estou falando aqui, ó. Céu e Inferno, 4º livro de Allan Kardec. Para não chegar a espírita, é porque é o seguinte, o pessoal lê pouco Céu e Inferno, né? Tem espírita por aí que lê o livro dos espíritos, deixa o resto da codificação, não lê as revistas espíritas, então não sabe de determinadas coisas e se aventura a falar, a comentar determinadas coisas de uma forma muito igrejeira, muito, né, fechada, sem nenhuma crítica, tá bom? Cada um tem seu momento, mas estamos aqui no livro Céu e Inferno, falando disso. Tá certo? Não estamos em outro livro. Ah, não, Wagner estava lendo um livro lá que não é da codificação. Não, eu estava lendo o livro da codificação espírita. Céu e Inferno, tá bom? 24º, para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime constitui um suplício cruel. Percebem? 25º, alguns espíritos estão mergulhados em trevas profundas, outros se encontram em isolamento absoluto no espaço, atormentados pelo fato de não saber onde estão e qual será o seu destino. Os mais culpados sofrem torturas tão dolorosas que lhes parecem intermináveis. Muitos são privados de ver os seus entes queridos. Geralmente todos passam por sofrimentos cuja intensidade é proporcional aos males que praticaram, e também sofrem as dores e as privações que impuseram aos outros. Sofre até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes suavize os tormentos e os façam entrever a possibilidade por eles mesmos de colocarem um fim nessa situação. O próprio espírito é que dá fim nisso, não tem outro. Às vezes as mãezinhas que já evoluíram demais tentam resgatar os seus filhos no umbral ou no estado de pensamento, de agonia que estão, e não conseguem, porque simplesmente eles não dão ouvidos a ela. Então eles não querem ainda sair daquilo. Nós atendemos direto aqui na nossa sala azul de apometria espíritos assim, que não querem, simplesmente não querem ser resgatados. Não querem. Porque ainda não chegou o momento deles, tá certo? Mas vai chegar. Se eles estão sendo trazidos para cá, ou para uma casa espírita, ou para um centro de umbanda, para um terreiro de umbanda, para um terreiro... Bom, seja lá onde for, é porque eles já estão mais ou menos preparados para começar a serem resgatados. Se os espíritos conseguiram trazê-lo para uma reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica, é porque eles já estão bem encaminhados para começarem a serem resgatados espiritualmente falando. Tá certo, gente? Então, gente, eu vou ler apenas até aqui esses pontos. Nós já estamos já a 8 horas e 4 minutos, tá? Eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês na nossa live. Agradecer muito, mas muitíssimo também a todos que participaram, todos que apareceram aqui no Facebook, dando o seu ar da graça, né? Comentando, curtindo, falando alguma coisa. Nós tivemos 3 comentários, né? E Cristiane Ferreira, minha querida Cristiane, tá perguntando: Vaguinho, essa transmissão ficará gravada? Muito pertinente, gostaria de compartilhar para algumas pessoas. Sim, Cristiane, nós vamos sim continuar com a gravação, com a estrutura que está aqui, tá? O ele já está dizendo assim: minimiza-se ainda nessa encarnação pedir perdão. Você sabe que sim, né, querida? Você pode pedir perdão, tá certo? Mas só o perdão não é suficiente. Você precisa fazer alguma coisa para poder se melhorar. Então, algumas perguntas foram feitas, eu nem estava vendo. Pode sim, né? Lógico que pode se melhorar, pode se transformar, pode desenvolver uma nova forma de pensar e de ver as coisas, mas
as coisas não são milagrosas, né? A gente só de pedir perdão, como o próprio Exu Caveira nos disse lá na nossa sala de apometria, você estava presente, só pedir perdão não adianta de absolutamente nada. Tem que começar a se reformar intimamente, não é isso? Muita gente pede perdão da boca para fora. Olha, me perdoa, mas continua fazendo mal. Me perdoa porque eu pisei no teu pé. Se a gente virar a cara para o lado de lá, ele pisa no outro dedão. Então é assim que as pessoas agem, né? E isso aí não adianta absolutamente de nada. Então a live vai ficar assim, viu, Cristiane? Gravada, só apenas 3 pessoas fizeram suas observações. Flaviana disse aqui boa noite. Quero também me congratular e agradecer a que se fizeram presente, deram sua curtida aqui. Eu vou ler o nome das pessoas se o Facebook abrir aqui a live, né? Vamos ver aqui se tá tudo certo, tá bom? Então, veja, nós temos aqui, ó, Tiago Henrique, Flaviana, Uedia, Roberto Bacelar, Maria Chiquinha, Silvana Alves, Cristiane, Enio, Inaldo, Everton, Manu e a paz e luz para vocês, tá? Para mim, eu adoro falar sobre isso, gente, porque eu falo das minhas próprias imperfeições. É bom porque eu mesmo uso os meus próprios exemplos, né? Para mostrar essa coisa de céu e inferno, de desdobramento astral. Sempre lembrando, né? Se você me encontrar lá no plano astral, no umbral, pelo amor de Deus, não me diga não, porque eu sou bem mal criado. Vou perguntar o que era que você estava fazendo lá no umbral junto comigo, né? Então, boa coisa você não estava fazendo também, porque eu, né, não sou espírito puro. Como nós estamos aqui no mesmo... Queria agradecer muito a presença, a atenção de todos que vieram aqui para nos dar esse apoio, nos dar essa tranquilidade de estar falando sobre espiritismo da melhor forma possível, da melhor forma que nós conseguimos falar, porque na realidade é assim, não temos na realidade assim perfeições tão grandes a ponto de poder estar dando rela nem pita em ninguém. Nós não somos ninguém aqui, tá certo? Na verdade, nós estamos só tentando acertar, tá certo? Mas a tentativa para acertar já é uma grande coisa. Beijo forte no coração, muito obrigado pela presença de vocês na live de hoje e até a próxima live. Seja lá quando for, pode ser que uma hora para outra eu arrumo um assunto bacana e a gente entre falando sobre espiritismo, sobre espiritualidade, sobre tudo isso que é tão bom, tão gostoso de falar. Falar sobre o amor de Deus, né? Falar sobre o amor que Jesus nos trouxe também, as palavras dele. Jesus não veio morrer na cruz, Jesus veio trazer boas palavras. Quem matou Jesus foram os homens, né? Jesus não veio nos salvar dos nossos pecados, ele veio nos trazer mensagens para que nós próprios nos salvemos. Beijo, paz e luz para vocês, namastê.